Fala, povo de Deus! Estou aqui hoje para dar continuidade a essa série de vídeos que a gente tem feito aqui no YouTube, no canal da Paz Lagoas, sobre a Igreja Anglicana. E nesse vídeo específico de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a doutrina, sobre o que crê, sobre o que está baseada a fé da Igreja Anglicana. E não só sobre doutrina, mas um pouco também sobre a organização da igreja. Como é que funciona isso na prática? No show da vida eu queria entender qual a diferença de um diácono para um presbítero, para um bispo, para um arcebispo, qual a diferença de uma paróquia, de um ponto missionário. E a proposta desse vídeo de hoje é que a gente converse sobre esses temas fundamentais na compreensão da Igreja Anglicana. E para dar esse start inicial, a gente precisa falar um pouco sobre a nossa doutrina. Mas antes de entrar de forma mais individualizada na doutrina da Igreja Anglicana, a gente precisa primeiro refletir o que é doutrina, de que se trata. Quando a gente fala em doutrina, a gente fala de quê? Então eu queria que você pensasse aí no seu lugar. Veja só, nós, seres humanos, seres sociais, nós somos cercados por doutrinas o tempo todo. Então a gente tem doutrinas filosóficas, doutrinas políticas, doutrinas religiosas. E a doutrina, ela é fundamental existir na vida do ser humano. Por quê? Porque ela confere identidade, ela confere propósito, ela confere organização. Então, ela vai norteando as nossas crenças, o nosso agir, a nossa atuação, em qualquer esfera que seja. Quando a gente fala na doutrina religiosa, a doutrina no campo religioso, a gente tem aí pelo menos 3 elementos que são fundamentais. O primeiro é um elemento racional, um elemento subjetivo racional, que é aquele pensamento elaborado sobre aquilo que a gente crê, né? Sobre aquilo que a gente pensa sobre aquilo, porque como já dizia John Stott, crer também é pensar. A gente, além desse elemento subjetivo racional, a gente tem um elemento subjetivo místico. O que é isso, Renata? É a nossa fé, é a nossa crença, é aquele elemento que é subjetivo, mas ele fica no campo do crer, tá? E a gente tem o elemento objetivo sistematizado, que são o quê? São os documentos, são os credos, são as coisas que estão documentadas de alguma forma, na qual a gente baseia o nosso conjunto de crenças, certo? Então, eu queria primeiro que você entendesse isso. Olha, todo ser humano, ele está amparado em alguma doutrina, né? Quer seja no campo filosófico, no campo religioso, no campo político, mas ela é fundamental para o nosso se mover no mundo, né? E dentro desse campo religioso, como eu falei para vocês, existem alguns elementos racionais, místicos e sistematizados daquilo que nós cremos. E aí, compreendendo isso, a gente pode sim conversar. Então, agora que eu já sei o que é uma doutrina, qual é a doutrina da Igreja Anglicana? O que crê a Igreja Anglicana? Quando a gente fala sobre a Igreja Anglicana, essa questão doutrinária, gente, ela é muito, muito importante dentro da nossa organização enquanto instituição, né? Não é à toa que não sei se você já teve a oportunidade de presenciar uma ordenação, uma sagração. Por exemplo, quando eu fui ordenada diácona inicialmente, né? A gente assina lá um documento dizendo que reconhece a doutrina anglicana, reconhece, tô ciente do meu compromisso com essa instituição, no que quer essa instituição. Então, a gente assina um documento, além de ter também a expressão verbal. Então, como é que eu posso dizer? Há um registro físico lá por escrito e há também um registro verbal daquilo que nós cremos, porque nós consideramos a doutrina algo fundamental. E o que crê, né? A gente tá falando um pouco sobre essa doutrina. Existem alguns documentos, gente, que eles norteiam muito aquilo que nós cremos enquanto igreja. O primeiro, fundamental, e sobre ele nós amparamos a nossa regra de fé e prática, é o quê? É a Bíblia Sagrada. Então a gente é uma igreja histórica, mas é uma igreja histórica e bíblica, altamente bíblica. Então nós reconhecemos o cânon bíblico, tanto de Antigo quanto de Novo Testamento, como a nossa regra de fé e prática. A gente nunca pode dizer, não é a Bíblia mais alguma coisa. Não, porque essa é a diferença, por exemplo, de uma seita. A diferença da fé cristã para uma seita é que numa seita é sempre a Bíblia mais alguma coisa. Mas nós não temos esse mais alguma coisa. Pra gente é só a Bíblia, a centralidade da palavra de Deus. Todos os outros documentos que vêm a seguir, o credo, os 39 artigos da religião, o Locke, a formalização ali do quadrilátero de Lambert, tudo isso tem que estar amparado na Bíblia, tem que estar amparado no que diz a Bíblia, porque se não tivesse, não poderia em nenhuma hipótese fazer
parte da nossa doutrina. Então, o primeiro ponto aí da doutrina anglicana para você fixar na sua mente é o quê? É a Bíblia Sagrada. A igreja anglicana é uma igreja bíblica. Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar os podcasts que nós lançamos aqui no YouTube, no canal da Paz Lagoas, sobre a Reforma Protestante, aqui no período de aniversário da Reforma. Se você não viu, eu recomendo, vai lá assistir esses podcasts, foram 3 episódios maravilhosos. E nesses episódios da Reforma, você vai ver que existe uma presença anglicana nesse período reformado, na verdade até antes mesmo do período reformado, na época mesmo de pré-reforma, na época lá do povo celta, como a gente já viu no primeiro vídeo aqui sobre a história do anglicanismo. E por que eu tô falando isso? Para que você compreenda que a igreja anglicana é sim uma igreja bíblica, mas é uma igreja também que está no cunho de uma igreja reformada, uma igreja que ela ganha sua consolidação no período da reforma. E é neste período aí reformado que surgem coisas que são fundamentais na doutrina da nossa fé, como por exemplo, os 39 artigos da religião, né, que antes era mais, a figura do Thomas Cranmer com o desenvolvimento do Locke, que é o nosso livro de oração comum. Então sim, nós somos uma igreja bíblica, mas também nós somos uma igreja reformada. Mas antes da gente falar desses 39 artigos da religião, ou até mesmo do Locke, que é o nosso livro de oração comum, para você compreender um pouco melhor, eu gostaria também de lhe trazer mais um ponto fundamental da nossa doutrina, que são os credos, o credo apostólico, o credo niceno. Os credos, eles foram desenvolvidos, gente, lá no início da igreja de Jesus, na igreja primitiva que foi desenhada essa questão do credo. E o credo, gente, eu vou colocar aqui o link abaixo, mas eu grifei aqui algumas coisas que são fundamentais para você entender. Quando a gente fala lá, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele credo, ele nada mais é do que uma lista de crenças, de coisas que a gente crê. E toda essa lista de crenças, elas estão amparadas nas sagradas escrituras, elas são bíblicas. Por isso que eu disse, nunca é a Bíblia mais alguma coisa. A Bíblia, ela é a centralidade da nossa fé. Então, todos esses documentos que são sínteses, na verdade, são para melhor facilitar o entendimento, né, do povo, dos fiéis, elas são sínteses de pilares fundamentais da nossa fé. O credo, ele é uma síntese desses pilares fundamentais da nossa fé. Então, o credo, ele traz o quê? Por exemplo, ele traz pilares como monoteísmo. Nós somos um povo monoteísta, cremos em um único Deus criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Ele traz também a ideia doutrinária do trinitarismo. Nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só Deus. Ele traz a questão da encarnação, do nascimento virginal de Jesus, né? Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, ele existiu de fato, né? Ele existiu, foi um Jesus também histórico. Ele padeceu lá sob o poder de Pôncio Pilatos, ele desceu ao Hades, ele ressuscitou. Então Jesus, ele existiu na história, e isso também é um pilar doutrinário para nós. Ele fala sobre a questão do credo, ele fala também sobre a questão da ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, do retorno de Jesus. Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos. Fala na igreja, na comunhão dos santos, na catolicidade no sentido de universalidade dessa igreja do povo de Deus, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Então veja só, quando a gente fala de credo, quer seja o credo apostólico ou o credo niceno, enfim, a gente fala de sínteses de doutrina bíblica aplicada para nós, na igreja anglicana, coisas que a gente pega como doutrinárias. Então, todos esses pontos que eu coloquei aqui para vocês, eles estão presentes no credo. Eu vou colocar aqui abaixo, nessa descrição do vídeo, o credo, para você ver o credo apostólico, que é o credo que a gente usa no niceno, mas é mais o mais comum, para que você veja, tenha ideia um pouco do que eu tô falando. Vou botar também o link dos 39 artigos da religião, enfim, algumas coisas assim para você, se você quiser ler com curiosidade, tá bom? Mas então se liga aí, nosso primeiro pilar doutrinário, mais importante, sobre ele ampara-se todo o resto, é a Bíblia Sagrada. Um outro pilar é a questão dos credos. Nós cremos em tudo que está listado nos credos. Por quê? Porque compreendemos que esses credos que foram desenvolvidos ali na igreja, nos primórdios da igreja, eles contêm uma síntese de tudo que nós cremos e que está totalmente alinhado com as Sagradas Escrituras.
Gente, um outro aspecto muito, um pilar muito doutrinário que nós temos dentro da igreja anglicana são os 39 artigos da religião. Talvez você já tenha ouvido muito falar sobre os 39 artigos da religião, mas o que é isso? Gente, quando houve o surgimento lá no ano de 1500 e alguma coisa, desses 39 artigos, a igreja ela estava passando por esse processo de reforma, foi no período ali da reforma protestante, tá? E haviam muitos abusos eclesiásticos por parte da igreja romana, né? A gente já estudou muita coisa no livro de história, né? A gente viu lá a prática de indulgências, prática de simonia, muitas outras coisas que aconteciam. E aí se compilou um documento no período de reforma inglesa, reforma da igreja inglesa anglicana, né? Que surge aí, porque a igreja anglicana é uma igreja que tem sua origem ali no povo inglês, né? No povo britânico. Compila-se esse documento, e esse documento ele nada mais é que artigos que falam sobre a nossa fé. Então ele vai trazer várias coisas. Ele trata, por exemplo, da fé na Santíssima Trindade, da descida ao Hades, da ressurreição de Cristo, né? Assim como o credo é uma espécie de síntese também, de certa forma, né? São artigos ali que eles surgiram para nortear, determinar ali o que tipo assim, ó, vamos colocar aqui uma régua nesse negócio aqui pra gente evitar desvios que aconteceram na época da igreja romana. Então, para evitar alguns desvios, vamos fazer o seguinte, vamos compilar uns artigos aqui daquilo que nós cremos, né? E aí surgiu isso ali mais ou menos em 1562, se eu não me engano. Né? Então, assim, os 39 artigos são isso, nada mais é do que uma síntese de coisas que são fundamentais pra gente, de pilares da nossa fé. Inicialmente não eram 39 artigos, eram 42 artigos, mas ele passou por alguns processos de revisão, né? E aí no reinado de Elizabeth I é que ele de fato chega a sua redação final e se estabelece como os 39 artigos da religião, que nós utilizamos eles até hoje como parte, sim, dessa síntese doutrinária de várias coisas que a gente crê. E lembre-se, mais uma vez eu faço questão de ressaltar, todos eles amparados nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E aí, gente, a gente se depara agora com mais um aspecto doutrinário dentro da igreja anglicana, que é o Locke. Talvez você aí já tenha ouvido muito falar do Locke. Ah, não, porque o Locke. Mas o que é o Locke, Renata? É um livro? O que é que tem dentro desse livro? Gente, o Locke, ele é o livro de oração comum usado na igreja anglicana. Dentro desse livro, a gente vai encontrar várias coisas. A gente vai encontrar os 39 artigos da religião, por exemplo, que eu falei aqui anteriormente. A gente vai encontrar orações matutinas, vespertinas, a gente vai encontrar material para catequese, a gente vai encontrar ritos de fúnebres, ritos de batismo, vai encontrar saltérios, vai encontrar, enfim, várias procedimentos litúrgicos para serem adotados dentro da igreja, né? E todos eles, claro, gente, sempre levando em consideração que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, tá? Então, assim, é um documento que foi compilado, sim, por Cranmer, lá em 1552, e Cranmer, ele tem um papel fundamental dentro da igreja anglicana, né? Ele foi arcebispo de Cantuária. E o Locke, gente, ele passou por várias revisões ao longo desse ano, né? E adotado por várias províncias. A nossa igreja, por exemplo, a província anglicana do Brasil, também tem uma compilação do Locke, né? Fez, né, um Locke contemporâneo, né? Adequando-se aí para nossa igreja. Sai meio espelhado, né? Quando a gente vê, mas a gente também tem Locke. Se você tiver a oportunidade de adquirir, conhecer, e aí você vai entender um pouco do que eu estou dizendo, tá? Mas o Locke, ele traz esses aspectos de ritos, de práticas de orações, de práticas de ensino, né, os artigos da religião, aquilo que cremos. Então, assim, é um livro bem interessante para nós, né, para nossa prática dessa aplicação da palavra de Deus, dessa aplicação de tudo no chão da igreja, né, nos ritos da igreja, da liturgia da igreja. Então, o Locke, ele traz muitos aspectos assim bem legais para essa prática de fé. E olha, é tão interessante que se você olhar ao longo da história da igreja anglicana, tanto as igrejas, como é que eu posso dizer, mais sólidas ou mais frágeis dentro dessa história do anglicanismo, elas são observadas pelo uso ou pelo não uso do Locke,
Então, assim, quando passa-se a não usar o Locke, a liturgia anglicana propriamente dita e tal e tudo mais, querer inventar a roda, é quando alguns desvios um pouco começam a acontecer, né? E a igreja vai se tornando um pouco mais frágil. Enquanto igrejas mais sólidas que utilizam essa questão do Locke, porque assim, gente, o Locke e o Cranmer, né? Eles trazem algo que é fundamental, como eu já citei aqui anteriormente. Então, assim, Cranmer, ele desejava que a Bíblia fosse colocada na centralidade do culto. Então, quando ele traz um rito, um culto, um formato, se considera os ensinos bíblicos, se considera a palavra de Deus, né? Como regra de fé e prática na liturgia ordinária, na liturgia do cotidiano da igreja. Porque assim, a palavra de Deus, ela traz ensinamentos para todas as coisas e ela é suficiente, totalmente suficiente. Só que às vezes quando a gente está falando de um documento institucional, né, quando a gente está, por exemplo, na Constituição do nosso país, a gente tem um documento institucional que aí vai dando alguns nortes para coisas que acontecem no cotidiano. O Locke é tipo esse norte do cotidiano, né? Vamos fazer aqui um formato, uma liturgia que respeita as Sagradas Escrituras. E como é que a gente faz isso na prática? O que é que a gente deve falar na hora de um rito fúnebre? O que é que a gente deve falar num batismo, né? O que é que a gente deve fazer quando a gente está diante disso? Então ele traz algumas sugestões, todas elas, como digo sempre, né? Tudo é amparado nas Sagradas Escrituras, não tem nenhum desvio das Sagradas Escrituras, tá? Mas é esse livro, o livro de oração comum, é um livro da nossa liturgia. Gente, por fim, nessa parte sobre doutrina, antes da gente entrar na parte de organização da igreja, eu queria falar um pouco sobre o quadrilátero de Lambert. A gente citou aqui alguns aspectos doutrinários, né, que tem pesado sobre a nossa doutrina. A gente falou aqui sobre a questão dos 39 artigos, o Locke, a Bíblia Sagrada, enfim, algumas coisas assim que trazem aspectos doutrinários para a nossa fé. Mas há algo que se fala muito, e acho que isso é um termo que é mais comumente usado na comunhão anglicana. Se a gente trazer, Renato, o resumão de tudo aí, a síntese de tudo aí, é o quadrilátero de Lambert, gente. Porque o quadrilátero de Lambert, ele traz 4 aspectos fundamentais. Doutrina pura. Aí, qual que é? A Bíblia Sagrada, os credos, que é essa síntese de princípios, fundamentos bíblicos, os sacramentos, como batismo e eucaristia, a ceia do Senhor, e a questão do episcopado. Sobre esses 4 pilares, existe a igreja anglicana, né? Porque a igreja anglicana, por exemplo, é uma igreja bíblica, como eu já falei anteriormente. Os credos, eles resumem esse pilar, né? Os sacramentos nós cremos no sacramento instituído pelo próprio Senhor. O batismo e a ceia do Senhor, a eucaristia, foi instituído pelo próprio Deus. E a questão do episcopado, porque nós somos uma igreja episcopal, nós somos organizadas, e aí a gente vai entrar aqui agora, já nessa parte da organização. Nós cremos, né, na organização, dons de governo, como o bispo, como o pastor, os pastores, no geral, que não são bispos, no caso, né? Então a gente crê no episcopado, né? À toa que a igreja anglicana hoje ele é organizada dessa forma, de forma que tem um episcopado. E o episcopado, ele é bíblico, ele está listado nas Sagradas Escrituras, ele está sinalizado nas Sagradas Escrituras pelo apóstolo. Então a gente precisa compreender que se a gente for resumir, é uma síntese comumente usada na comunhão. Por mais que a gente tenha falado aqui do Locke, da importância do Locke, da importância dos 39 artigos, por mais que a gente tenha falado tudo isso, e isso de certa forma pesa na nossa doutrina, sim, se a gente pudesse, sei lá, dar essa síntese mais comumente usada na comunhão, é o quadrilátero de Lambert, que é a Bíblia, são os sacramentos, são os credos e é o episcopado. Gente, então depois a gente refletir um pouco sobre esses instrumentos, né, doutrinários, instrumentos de unidade da comunhão anglicana, esses instrumentos que guiam, que norteiam, né, essa prática da igreja anglicana no mundo. A gente pode então entrar na parte organizacional, como é que se dá isso dentro de uma estrutura, na prática, no chão da vida, né? Porque a gente viu, como eu falei anteriormente, a questão do bispo. O bispado ele é bíblico, ele está listado nas Sagradas Escrituras, né? Aqui tem aquele específico que fala que o bispo seja homem, de uma só mulher e tal, não. Mas assim, a gente tem formas organizacionais para melhor gerir, melhor administrar
a instituição propriamente dita. Então a gente tem a figura do bispo, do arcebispo, a gente tem a figura do presbítero, do diácono, do ministro leigo, ministro local, do acólito, enfim, a gente tem várias organizações que a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas aqui, tá certo? Mas antes de falar um pouco sobre cada uma delas, eu queria dizer uma coisa a você. Nós somos uma igreja bíblica e nós somos uma igreja reformada. E como igreja reformada, nós incentivamos e reafirmamos a importância do sacerdócio universal de todo crente, do povo de Deus. Nós cremos e defendemos o sacerdócio universal dos crentes, né, do povo de Deus. Por quê? Porque nós cremos que o Espírito Santo, ele vem sobre o seu povo, ele derrama dons, ele capacita para que haja uma melhor exercer, uma melhor expansão do próprio reino do Senhor. Mas embora nós defendamos esse sacerdócio universal do povo de Deus, nós sim temos uma instituição que precisa ser organizada e gerida de alguma forma, né? E aí dentro dessa organização você vai conhecer agora o que significa cada coisa. Então, gente, dentro dessa estrutura prática, como é que funciona? A gente tem a questão da diocese. A diocese é uma unidade eclesiástica básica de organização dentro da igreja anglicana. A diocese, ela é comandada por um bispo, chamado de bispo diocesano, e ele pode ser auxiliado tanto por um bispo coadjutor, que é um bispo com direito à sucessão, ou bispos chamados sufragâneos, que são bispos auxiliares sem direito a essa sucessão. Essas dioceses agrupadas, elas são vinculadas a uma província. A província, ela é, então, como é que eu posso dizer? Ela é, então, comandada por o que a gente chama de arcebispo, né? Um arcebispo, alguns locais chamam de arcebispo, alguns locais chamam de arcebispo primaz, alguns locais falam de primaz presidente, arcebispo presidente. Então, assim, aqui a gente tem a figura, só para você entender, a figura da província, que é comandada por um arcebispo. Ele cuida de várias dioceses. A diocese, ela é a unidade básica eclesiástica da igreja anglicana. E cada diocese, ela é comandada por um bispo diocesano e pode ser auxiliada tanto por um bispo coadjutor com direito à sucessão, quanto com bispos sufragâneos, bispos auxiliares sem direito à sucessão, né? Porque quando a gente fala sucessão, porque nós cremos numa igreja histórica, então assim, eu lembro uma vez que eu tava lendo o livro do Robson, e aí ele vai indo dele pra trás, assim, antes dele foi fulano, que foi ciclano, que foi até dar lá um dos pais da igreja. Então, assim, só pra você compreender. Na diocese, temos a figura do bispo diocesano, né? E abaixo dele, nós temos a figura dos pastores ordenados, que podem ser diáconos, que podem ser presbíteros, dependendo do chamado e vocação de cada um deles. O tratamento que é dado tanto ao arcebispo primaz quanto aos bispos é de reverendíssimo, tá? Aos pastores não, aos pastores se dá o tratamento de reverendo. Então, assim, a gente tem pastores presbíteros, que a gente chama de pastores plenos, né? E a gente tem os pastores diáconos. Diáconos, talvez em diaconato provisório, em transição para se tornar um presbítero, ou diáconos permanentes. Nós cremos no diaconato permanente como forma de função, né? Às vezes o diácono, ele tem a função, por exemplo, de cuidar de órfãos e viúvas na história da igreja, né? É uma questão vocacional mesmo, tá, gente? Então, assim, tem coisas que um diácono não pode fazer. Por exemplo, a ceia do Senhor, a Eucaristia. Um diácono não faz. Quem faz é um presbítero, um chamado ao presbitério pleno ali, né? A questão do chamado ministerial. Então, assim, tem coisas que realmente são típicas do presbítero, assim como tem coisas que são típicas do bispo. Por exemplo, só o bispo pode fazer ritos de confirmação, ritos de sagração. Então, isso é algo específico de um bispo, tá? Então, é mais uma questão de vocação. Então, temos aí a figura do primaz, do arcebispo primaz, a figura dos bispos diocesanos, que podem ser auxiliados por bispos coadjuteiros ou sufragâneos, e temos aí a figura clerical, do presbítero, do diácono, que pode ser um diácono em transição, né, provisória para um presbiteral, como pode ser também um diácono permanente. Na minha experiência, no meu caso, foi o seguinte: eu fui por um tempo, quase um ano aí, eu fui uma diácona provisória que estava indo ao presbiterato, né? Hoje eu já fui ordenada diácona inicialmente e depois presbítera, né, inicialmente. Então, assim, por exemplo, à frente de uma paróquia só pode estar um presbítero.
um diácono não pode. Então, assim, é mais uma questão de chamados e vocações, tá, gente? É importante a gente deixar claro que não existe, porque um é mais importante que o outro, ou um é trampolim para o outro. Não, isso não existe dentro da igreja anglicana. São chamados específicos para exercer essas atividades de administração, de organização, de gestão dentro da igreja, de forma específica, de forma com o chamado de cada um. Então, mais ou menos assim que se dá o desenvolvimento do clero propriamente dito. Existem outras funções que não são funções pastorais, clericais ordenadas. E assim, além dos ministérios entre clérigos, né, como foi isso que eu falei agora anteriormente, que eu expliquei, a questão da figura do primaz, dos bispos, dos presbíteros, diáconos, a gente tem outras funções dentro da igreja que chamamos de ministérios instituídos. Por exemplo, a gente tem um ministro local. O que é um ministro local? Ele é responsável por alguma área específica da igreja. Por exemplo, a gente tem um ministro local de juventude, a gente tem um ministro local de crianças, do departamento infantil. Então, assim, eles são ministérios instituídos para que a pessoa possa cuidar em determinados setores dentro da igreja. Eles podem ser, de fato, mas são instituídos, tá, gente? Não é tipo assim, eu tô liderando infantil, quer dizer que eu sou uma ministra local? Não, não é assim que funciona. O ministério local, o ministro local, ele é um ministério instituído, tá? Isso de forma organizada dentro da igreja anglicana. A gente ainda tem outras funções, a gente tem a função do evangelista, que também pode ser delegado, né, como um ministério instituído. A gente tem a função, por exemplo, dos acólitos, que são pessoas que servem no altar. A gente tem outras funções de ministérios de serviço na igreja que não precisam necessariamente de uma instituição, como estar à frente lá do louvor, estou cuidando da juventude, estou cuidando do acolher, estou cuidando de outras áreas. Então a igreja anglicana é uma igreja organizada para melhor gerir e caminhar no chão da vida, né? Fazer com que o culto seja cada vez mais organizado e haja uma prestação de contas, haja realmente um caminhar com ordem, com decência, com o chamado de Deus para a vida de cada um. E aí, falando nesta comunidade local, a gente pode estruturar as comunidades locais em, por exemplo, ponto missionário, uma missão, uma paróquia, né, que pode ser uma paróquia subvencionada ou uma paróquia emancipada. E qual a diferença de um para o outro, Renata? Porque essas paróquias, esses pontos missionários, essas missões, elas constituem a diocese, né? E no qual o bispo diocesano é o pastor desses pastores, desses reitores, enfim, tudo mais. O ponto missionário, gente, é quando há um agrupamento de pessoas que começam a fazer um trabalho em determinada região, mas é um número reduzido de pessoas. Quando a gente passa como eu posso dizer a você, mas assim, do patamar de ponto missionário para missão, quando a missão ela começa a ficar mais estruturada, normalmente ela tem acima de 20 membros, né? Então ela começa a ter, já pode criar ali o seu próprio estatuto, seu próprio conselho de missão e tal e tudo mais. Aí a gente tem também a paróquia. A paróquia ela pode ser subvencionada e ela pode ser já uma paróquia emancipada. A paróquia subvencionada normalmente é ali acima de 40 membros, né? Então ela já começa a se organizar também em estatuto, em junta, essas coisas aí. Mas ela tem um número X. Aí quando, você pode perceber que é sempre quando há uma crescente do número de membros confirmados. E aí vai alcançando outros patamares. Até que a gente tem a paróquia de fato emancipada. Uma paróquia que normalmente conta com mais de 60 membros confirmados, né? Então, assim, a diferença, todas, tanto o ponto missionário, quanto a missão, quanto a paróquia subvencionada, quanto a paróquia emancipada, elas estão vinculadas à diocese, né? A diferença está na sua organização, pela quantidade de membros confirmados, pelo tamanho, o corpo que vai ganhando aquela comunidade local. E é assim que é estruturada a igreja anglicana no Brasil, de forma assim, no Brasil, não só no Brasil, mas em outros locais também, mas só para você entender. Para ficar claro, nós temos aí a figura do arcebispo do primaz, né, que está à frente de uma província. Abaixo dele nós temos a figura dos bispos diocesanos. Cada bispo diocesano está à frente de uma diocese específica, né? Esse bispo diocesano, tanto o bispo diocesano quanto o arcebispo é chamado de reverendíssimo. O bispo diocesano, ele pode ser auxiliado por um bispo adjutor, né, que pode ter direito à sucessão, ou bispos sufragâneos, que são bispos auxiliares sem direito à sucessão.
Abaixo do bispo diocesano, dos bispos diocesanos, nós temos a figura do clero, né, que pode ser presbítero ou diácono, nenhum é mais importante que o outro, é só uma questão de função. Mas o presbitério, ele representa o pastorado pleno, ele pode fazer eucaristia, ele pode estar à frente da paróquia, algo que o diácono ele não pode. E o diácono ele pode ser diácono em transição para se tornar um presbítero, ou ele pode ser um diácono permanente a depender do seu chamado ministerial, tá certo? Aí nós temos ainda a comunidade leiga, que aí temos funções instituídas, como um ministro local instituído, como um evangelista. Temos outras funções, como os acólitos, que servem ali no altar, no serviço do altar, e temos líderes na igreja, temos os leigos, propriamente dito, a multidão dos fiéis, e é assim que é organizada mais ou menos a estrutura de governo, digamos assim, da igreja anglicana. E em relação às missões, às paróquias, às organizações de comunidades, né, nós temos aí um ponto missionário, que é um ajuntamento de pessoas, pequeno grupo em determinado local, e aí esse grupo aumentando pode se tornar uma missão, né, que a missão aí já tem um número maior de membros, né, pode se tornar depois, normalmente acima de 20 ali, depois pode se tornar, se tiver um ajuntamento ainda maior, a gente pode se tornar aí uma paróquia, né, subvencionada e tal, com acima de 40 membros, né, depois uma paróquia talvez emancipada, uma paróquia maior, com acima de 60 membros confirmados, né, e esses conjuntos de pontos missionários, missões, paróquias, elas formam as igrejas da diocese, que prestam conta a esse bispo diocesano, e esses bispos diocesanos ao arcebispo, e aí existe ainda a comunhão das províncias, né, onde os primazes se reúnem periodicamente para debater, conversar sobre o futuro da igreja. Eu espero que você tenha entendido, e no próximo vídeo você se encontra para tratar mais assuntos sobre a igreja anglicana. Até mais! Tchau, tchau!